Olá a todos, hoje 26 de abril de 2020, vivendo ainda o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, buscando sempre trazer nesse espaço uma palavra relativa ao tempo que nós estamos vivendo, uma mensagem a partir da palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar um pouco da história de Noé. Na mensagem passada, do dia 19, nós já tivemos a história de Noé como base e nós observamos ali que Noé foi orientado por Deus para construir uma arca, porque Deus iria destruir aquela geração de Noé por meio de um dilúvio, e destacamos que Noé obedeceu a Deus, que Noé fez aquela arca, que Noé, a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Antes do dilúvio, Noé andava com Deus. Depois que ele saiu da arca, após o dilúvio, ele continuou andando com Deus. E o que Noé fez, logo assim que saiu da arca, após sair da arca, ele ergueu um altar. Isso demonstra que ele continuou andando com Deus. Então, esse foi algum aspecto que nós abordamos. Existem outros que estão registrados lá, que você pode conferir na mensagem do dia 19. Mas hoje nós queremos, a partir do capítulo 8, meditar sobre outros aspectos na vida de Noé, em meio a essa condição que ele viveu. No capítulo 8, no verso 1, diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram no topo das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca, viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Então, esse texto nos mostra que Noé teve que enfrentar um processo na sua vida. Ele teve que passar por um processo, e todo processo ele é dividido em etapas. Na história de Noé não foi diferente, na minha e na sua vida não é diferente. Tudo na vida se desenvolve a partir de um processo. E nesse processo vivido por Noé, seguiu algumas etapas. Então, a primeira etapa, ele tinha que construir a arca. E ele viveu essa etapa, não pulou essa etapa, construiu a arca. Segundo, ele tinha que entrar na arca, permanecer na arca. E depois de sair da arca, ele tinha que fazer algumas coisas ainda, como ele teve que plantar uma vinha e voltar à sua vida normal. No capítulo 9, nós podemos ver assim a partir do verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã. Esses foram os filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Então Noé, dentro da arca, ele passou um processo. Depois que ele saiu, ele plantou uma vinha e teve que aguardar um processo. E pelo texto que nós observamos aqui, para que esse processo ele se cumprisse, para que Jó pudesse sair da arca, diz que primeiro Deus enviou um vento sobre a terra, para que as águas parassem. Depois as águas foram secando, pouco a pouco. Depois ele teve que abrir a janela da arca,
ele abriu a janela da arca, depois ele soltou primeiro um corvo, depois ele soltou 3 vezes a pomba, depois ele foi e removeu totalmente a cobertura da arca, por fim, a terra se secou completamente e aí ele saiu. Então, o que nós aprendemos a partir daqui? Nós temos que respeitar etapas. As etapas devem ser respeitadas. Nós não podemos queimar etapas ou pular etapas. Agora, Noé tinha uma característica que era própria dele. Lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7, nós lemos assim o que Tiago deixou registrado. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Repetindo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Ou seja, o agricultor ele tem que ser paciente para esperar esse processo de semear a terra e até poder colher os frutos. Isso aconteceu com Noé. Ele plantou uma vinha e teve que aguardar e depois ele colheu do fruto dessa vinha. Ele teve que ter paciência para aguardar todo o processo da sua saída da arca. Então nós precisamos entender isso. E aí, qual é a primeira lição que aprendemos hoje? É que temos que ser pacientes e não podemos queimar etapas. Queimar etapas para Noé implicaria na sua sobrevivência e da sua família. Ele não poderia abrir aquela janela enquanto o dilúvio permanecesse. Ele não poderia sair da arca enquanto a terra não secasse. E ele respeitou pacientemente o processo que ele tinha que passar. Ele respeitou etapa por etapa, como o texto nos mostra. Nós vivemos um tempo de dificuldade, nós vivemos um isolamento, um confinamento. Noé enfrentou isso. Não é fácil enfrentar esse confinamento, mas esse confinamento está nos sendo impostas etapas. É um processo e nós temos que respeitar esse processo. E não podemos queimar etapa. Não podemos queimar etapa, porque queimar etapa significa colocar em risco a nossa sobrevivência. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que tem coisas que não podem ser feitas por nós, que estão para além da nossa capacidade humana, para além do nosso poder. Noé pôde construir a arca, cabia a ele tinha capacidade para fazer, e Deus o capacitou, embora ele sendo agricultor, Deus o capacitou como construtor para fazer a arca. Noé esperou pacientemente na arca para poder sair. Noé plantou uma vinha, isso cabia a ele. Noé ergueu um altar, e tudo isso cabia a ele. Mas quem enviou o dilúvio, quem fez o dilúvio parar, foi Deus. O poder de impedir o dilúvio de continuar era de Deus. Então tem coisas que estão para além de nós, tem coisas que só o poder de Deus resolve, só o próprio Deus resolve. E foi assim na questão do dilúvio. É assim na questão da semeadura com Noé. Ele semeou, mas teve que esperar para poder colher o fruto. Então cabia a ele colocar, mas a natureza se encarregaria de fazer o que ela tem que fazer a partir do que Deus fez e como Deus criou. Então esse poder ele não tinha. Ele tem o poder de plantar, mas ele não tem o poder de acelerar esse processo. E também não pode colher verde, tem que colher maduro. E aí depende dele. Pode-se acelerar cientificamente o processo de amadurecimento de alguma fruta, mas certamente o sabor não é o mesmo de uma fruta natural, que possa amadurecer de forma natural. E no capítulo 8 que nós lemos, no verso 1, diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Quem enviou o vento? Foi Deus. Quem fez
parar a água, a chuva, o dilúvio? Foi Deus. Então nós precisamos entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, com esse inimigo chamado coronavírus, Deus é que tem o poder. Ele pode. Os cientistas podem descobrir a cura. Sim, e que Deus libere a inteligência, a sabedoria para esses homens, os conduza no caminho certo, para que o mais rápido possível seja encontrada a cura. Mas mesmo depois de ser encontrada a cura, ainda vai levar um tempo, vai existir um processo para que possa vacinar ou medicar todas as pessoas, para que não possamos ser contaminados. Então é um processo. Agora, tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é de Deus. Na história de Noé, fica muito claro aqui para nós que foi Deus. Então aquilo que nos cabe fazer, nós vamos fazer. E aquilo que cabe a Deus fazer, nós vamos clamar a Ele, nós vamos recorrer a Ele para que Ele faça. Então essa é uma outra lição que nós aprendemos. Uma outra lição que nós aprendemos aqui se refere à paciência que Noé demonstrou. E talvez você, ouvindo essa mensagem, você esteja se questionando que você não é paciente à semelhança de agricultor. Não era um agricultor e, por natureza, como nós lemos aqui na passagem de Tiago, o agricultor ele tem que esperar pacientemente todo o processo do plantio, todo o processo para que haja colheita. Então ele é paciente. Talvez você seja impaciente, ao contrário de Noé. Talvez você esteja enfrentando nesse confinamento ansiedade, que é um mal do século. Talvez você tenha entrado nesse processo de isolamento, de confinamento, sem ser uma pessoa ansiosa e tenha se tornado nesse processo. Ou talvez você já fosse uma pessoa ansiosa e a sua ansiedade aumentou a partir do que você e eu estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, ela nos dá o remédio contra a ansiedade. O remédio contra o vírus ainda não foi encontrado, ou pelo menos até aqui não foi divulgado. Mas para a ansiedade, o remédio já foi liberado. Lá na carta escrita aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo dá um remédio contra a ansiedade, uma vacina para que você não seja contaminado com ela, que diz assim a partir do verso 4, capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentei os vossos pedidos a Deus com oração e súplicas com ação de graça. Então ele nos ensina aqui, o remédio está aqui. O remédio está aqui, que nós possamos apresentar todas as nossas necessidades a Deus. E que a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, se você não está tendo paz por conta da sua ansiedade, tenha paz a partir dele. Tenha paz. Aqui está um remédio. Aqui está um remédio para a cura dessa ansiedade ou para você se prevenir para ela. Não andeis ansiosos. Então, de repente, você ainda não está andando ansioso. Então, para que você não venha andar, toma dessa medicação aqui, dessa parte da palavra de Deus. E se por acaso você já está vivendo essa questão, você luta com a ansiedade. Lá na 1 Pedro, na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 6 e 7, temos um outro remédio. Diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, nós vimos um remédio com Paulo e vimos um outro remédio eficiente também com Pedro.
E a orientação é: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, ou ele tem cuidado de nós. Então, nós podemos lançar sobre ele, e lançar sobre ele é tirar esse fardo, esse peso de sobre nós e lançar sobre ele, e aí nesse sentido é descansar, ficar livre desse peso. Por quê? Porque nós temos a certeza que ele tem cuidado de nós. Então, nesse tempo de ansiedade, que você tome dessa medicação, que é a palavra de Deus. Que você se livre da ansiedade, que você possa passar por esse tempo que nós estamos passando, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas que você possa passar da forma mais saudável possível. Que você saia desse tempo curado da sua ansiedade. Esse é um tempo de muita adversidade, de muita incerteza, de muita expectativa, mas é um tempo de fé. Para a gente crer que Deus está no controle, para a gente crer que Ele tenha o tempo dele, e Ele tem o tempo dele, e é um tempo de cura. Esse é um tempo de cura. E a ansiedade, como eu falei aqui, é um mal do século. Então que você possa, nesse tempo, ser curado da sua ansiedade, se você o é, e ser guardado da sua ansiedade, se você não é. Então hoje, foram essas lições que eu gostaria de compartilhar aqui com você, deixar aqui para que você medite e continue meditando nessa história. A palavra de Deus é rica, né? Ela é inesgotável no sentido da meditação, no sentido dos seus ensinos. Então quero deixar esses ensinos para você hoje. Devemos ser pacientes e não queimar etapa. Tem coisas que estão para além de nós, para além da nossa capacidade, que só Deus pode fazer. E que nós não venhamos a estar presos na ansiedade. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.